Vamos começar agora a nossa 15ª aula, microaula, sobre Pergunte para a Vó Lígia. E hoje vamos continuar um pouquinho mais sobre o assunto sobre sexualidade, idosos, e um pouquinho sobre, inclusive, falar sobre aqueles idosos que chegam nessa fase da vida de 70, 80 anos e não querem mais ter relação sexual, ou não querem mais nem viver uma vida a dois, ou ficar viúvos e não querem refazer a vida. E optam para ter uma vida pela solidão, pela solitude, mas eles se mantêm ativos, felizes e ligados ao desenvolvimento de alguma coisa pessoal, algum trabalho, alguma leitura, alguma escrever, ou até se dedicam muitos a alguma crença, à busca de evolução espiritual. Então, é um estudo profundo de algum tema que interessa a ele. E está tudo bem o idoso não querer se refazer. Então, não fiquem, às vezes, familiares, os parentes, mas seu vovô tem que refazer a vida. Um homem não pode viver sem mulher. Como assim não pode? As mulheres não podem viver sem homem ou tem que viver com homem também? Não, gente. A solidão, depois de um tempo, quando ficam viúvos ou não querem ou se separam, é uma opção e é muito pessoal. Ninguém tem que estar dando palpite sobre como é que o vovô ou a vovó tem que viver ou fazer ou não fazer. E tem mais, e tem aquele idoso que quer refazer a vida. Ele se separou, ou está viúvo ou viúva, e quer refazer, e os filhos, mas o papai e a mamãe eram tão felizes agora, e são contra o seu pai e a mamãe namorando. Ficam chocados. Então, tudo isso, eu nem vou falar aqui, só estou falando e trazendo os assuntos para vocês começarem a se dar conta que ficar sozinho ou refazer a vida é uma opção somente da pessoa. Não compete ao filho, nem ao neto e nem aos parentes darem opinião sobre isso. É uma coisa muito pessoal e isso tem que ser muito respeitado. Porque tem pessoas, tem idosos que não sentem mais necessidade, nem têm mais vontade de ter uma vida sexual. A sexualidade não mexe, a libido acabou, ou não está sendo estimulada e ela está abafada. Então, esse momento, a pessoa opta por ficar sozinha, viver em solidão, ou mesmo tem casais que vivem juntos, ou conversam, muito diálogo e se entendem, de dormirem juntos, abraçadinhos, aconchegados, serem atenciosos, até às vezes tomam um banho junto, um atende o outro, todos têm bastante intimidade física, mas não tem mais o ato sexual. E tá tudo bem, é tudo muito normal e isso é possível. Isso precisa muito diálogo e compreensão. Mas não acabar com o relacionamento e não haver um diálogo, porque nunca o casal sabe o que o outro está pensando a respeito daquilo. Então, realmente, às vezes no consultório, eu atendo casais que vêm só para conversar junto comigo, a dois, e eles, mas por que tu não me falaste isso? Por que tu não me disseste aquilo? Podiam ter conversado, faltou diálogo. E isso, gente, não é só com idoso. Eu atendo casais jovens, que às vezes o problema de libido e sexualidade não está havendo um bom entrosamento por falta de diálogo, por falta de conversas francas. Então, gente, isso tudo, às vezes, nessa falta de diálogo, traz muitas vezes idosos e as brigas, discussões, acusações, um acusa o outro sobre a falta de libido. Muitas vezes a mulher não quer mais ter sexo, o marido reclama, eu vou procurar fora. Então, essas brigas e geram queixas, geram violência entre o casal desnecessários. E muitas vezes começa a acontecer a infidelidade, tanto masculina quanto feminina. Hoje se fala assim mais sobre infidelidade feminina, antigamente era mais acobertado. Hoje já se fala que muitas vezes são as mulheres infiéis também. Então, gente, isso é um tabu que não está mais sendo tão abafado, hoje já se fala. E sim, é normal muitos casais que chegam nessa fase da vida, a libido de um acaba, o outro ainda está bastante ativo na sua parte de atividade sexual, e ele busca, sim, olhar para os lados, já ele começa ainda a ter uma necessidade de ter uma relação sexual. E está tudo bem. E para isso tem que haver diálogo, compreensão. E aí eu acompanho muitas vezes no consultório, sim,
Não gosto de fazer isso, mas acompanho separações. E não é pela parte de sexualidade, é porque acabaram outras coisas, acabaram os interesses, acabaram os diálogos, acabaram tudo. Às vezes, acabaram não, nunca houveram. Eu atendo casais com 60, 65 anos que vieram ao meu consultório para conversarem sobre uma separação. Na verdade, eles viveram uma vida toda, tiveram 4 filhos, mas viveram uma vida toda como casal separados. Nunca foram parceiros, nunca foram amigos, eles foram pais. Eles criaram os filhos, educaram, casaram, e quando os filhos saíram, eles se olharam e disseram: agora não temos mais nada em comum. Vieram conversar. Então, neste momento, eu ainda pedi a eles que se desse uma oportunidade durante uma semana de conversarem, de buscarem sair, viajar e namorarem, andarem de mão. Ai, de mão? Sim, andarem de mão, se beijar e se olharem. E muitas vezes acontecem verdadeiras histórias lindas e românticas de perderam uma vida toda sem se olhar e sem namorar e sem se darem conta que já se amavam, não estavam só acostumados um com o outro. Então, gente, temos que conversar sim. Mas essas crises de relacionamento, que às vezes sim chega a uma separação e está tudo bem, nada a criticar. Mas às vezes essa separação vem pela morte de um deles, de um dos companheiros, quando vem a viuvez. Então nós temos também que enfrentar esse processo de finitude, nós temos que enfrentar esse processo de luto, e esse momento gera muita incerteza. Principalmente se o casal era muito ligado ao outro, ok, isso é normal e é lindo. Mas quando o casal é dependente um do outro, a mulher depende muito do marido para tudo, ou o marido depende de tudo para a mulher, ele não sabe nada dentro de casa, ele não sabe fritar um ovo, ele não sabe nem onde estão as suas roupas no guarda-roupa. Ele não sabe como é que a roupa foi para lavar, como é que voltou, e como é que foi dobrada, e como é que está prontinha. Essas dependências realmente têm que ser trabalhadas no momento de perda da morte ou partida de um dos companheiros, ou até numa separação. Então, realmente, temos que começar a nos tornar independentes. Independentes. Vivermos juntos, sermos parceiros, sermos companheiros, um apoiar o outro, mas sempre com aquela consciência: eu sou independente e eu posso viver e refazer a minha vida novamente. Por isso, muitas vezes, essa dependência gera também depressão após as perdas, porque às vezes a pessoa tem medo dessa solidão. E agora, como é que vai ser essa etapa da vida? Então, muitas vezes, o idoso ou a idosa precisa de uma terapia de ajuda, uma terapia de apoio psicológico para se reprogramar e refazer a sua vida sozinha agora. Então, tudo isso tem que ser auxiliado, tem que ser olhado, tem que ser apoiado e tem que ser permitido um processo e um momento da perda, da separação ou do luto. Tem que haver um respeito pelo luto. Eu acompanhei uma filha que não queria que a mãe chorasse a partir. Para de chorar, para de... Não, gente, pelo amor de Deus, dê um tempo. A pessoa tem que chorar sim, ela tem que lamentar. É o seu momento de passar o seu luto. Nós temos que respeitar. E claro, gente, as perdas e o luto, elas são melhor enfrentadas quando o idoso ou a idosa, ele é mais espiritualidade, quando ele tem uma fé, quando ele tem uma crença em algo mais além da vida. Então, nesse momento, essa finitude, essa perda é enfrentada de forma diferente. E tá, gente, tudo bem, envelhecer, tudo bem, mas nós temos que nos manter vivos. A vida continua, o romantismo não acaba. É normal viver um tempo do passado, de lembrar as coisas que é o fim do passado, que o finado, como se dizia, finada, que deixou, lembrar com saudade. Mas depois nós temos que parar e começar a viver o presente.
a se olhar, a ver como é que está, se eu vou ser uma longeva, um longevo, mesmo viúvo, mesmo sozinho, eu vou viver mais 10, mais 20 anos, o que eu vou fazer nesse momento? Então, nesse momento, eu tenho que me reinventar, eu tenho que buscar amigos, eu tenho que buscar grupos relacionados à minha idade, grupos de terceira idade, eu tenho que procurar ver o que eu gosto de fazer, cuidar de animais, cuidar de plantas, me envolver com plantas, voltar a estudar, fazer cursos, viajar. Meu Deus, quanta coisa! E aquele hobby que eu nunca tive tempo de fazer e agora eu posso. Então, gente, muitos idosos estão se reinventando nesse momento. E esse brilho no olhar volta, o romantismo volta. E tem aquele idoso que ao ficar sozinho, ou se separar, ou envelhecer, ele se volta mais para uma busca de evolução espiritual, uma busca de aprimoramento do seu eu interior, de autoconhecimento. E nesse meu livro, Idosos Espiritualizados, Espiritualidade, o despertar para uma vida saudável, longeva e plena, eu falo sobre essa parte de evolução espiritual. E nos próximas microaulas nós vamos entrar mais detalhadamente sobre esse assunto de espiritualidade. Mas sim, tem idosos que envelhecem muito espiritualizados, muito ligados à oração, ao trabalho de assistência social, buscando algumas até religiões e crenças, igrejas, mas se completando, ou mesmo buscando estudar e buscar o seu autodesenvolvimento e evolução espiritual sozinha, através da meditação, através de práticas diferentes que levam a esse entusiasmo, à vida plena. Então tem muito idoso, sim, que busca grupos que estão afins, estudando os mesmos temas ligados à espiritualidade. E, gente, para isso, então, nós temos que ter aqueles cuidados e providências para que essa nossa alma que habita esse nosso corpo, ela tenha qualidade de bem viver essa jornada. E é nessa fase da vida que eu acompanho muito idoso que começa a meditar, que começa a orar, que começa a entrar mais em conexão com o seu eu interior, que começa a se comunicar mais com a intuição, com a clarividência. E eu acompanho idosos que vêm ao meu consultório assustados porque estão tendo saídas do corpo. Isso tudo nós vamos falar quando falarmos de espiritualidade. A nossa alma, sim, quando nós adormecemos ou entramos em letargia, ela sai. Ela tem uma jornada fora do corpo. E tudo isso nós vamos falar nos próximos encontros, porque sim, gente, nós somos um espírito ocupando esse corpo físico. E essa trajetória dessa nossa alma vai depender muito como o meu estou cuidando desse meu veículo, desse meu corpo físico, para fazer essa caminhada na Terra. Então eu pergunto a você, como é que você está cuidando do seu corpo físico? O que você tem feito para respirar bem, para ter um pulmão mais pleno e amplo, com inspirações e expiração profundas? Como é que você está cuidando do alongamento das suas articulações, da sua energia vital do seu corpo? Se pergunte, comece a se avaliar, faça uma listinha das coisas que não estão boas em relação à sua respiração, em relação à sua energia vital, em relação ao seu corpo, em relação às suas dores físicas. Porque na próxima aula nós vamos conversar muito sobre esse assunto. Até lá! Namastê!